Olá, boa noite pessoal, tudo bom? Vamos começar a nossa live de hoje. Vou aqui convidar a doutora Camila para participar conosco. Só chamar aqui a doutora Camila. Bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente para compartilhar com vocês mais um monte de conhecimento, de informação, de coisas novas. Vai ser maravilhosa essa live, eu tenho certeza. Parabéns aos que já entraram. Muito obrigado. Obrigada pela participação. Olá, Camila. Tudo bom, amiga? Você me ouve, Camila? Tudo bem? Vamos lá, Brasil. Mais uma live da Educa Moving. Hoje a gente vai falar sobre de enfermeira a empreendedora global com a doutora Camila Mendonça, uma enfermeira de um currículo ímpar. Vai ser magnífico esse bate-papo com 100% de certeza. A doutora Camila não está conseguindo participar, deixa eu convidá-la novamente. Vamos ver. Boa noite, Boa Brasil! noite! E aí, amiga, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo maravilhoso. Amiga, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter você aqui conosco na Educa Moving. Você que é uma Eu que pessoa agradeço. Você que é uma pessoa inspiradora, né? Uma enfermeira empreendedora de muito sucesso. Gente, para quem não sabe, eu tive a honra de conhecer a doutora Camila agora em Londres, né? No último EUMA 2024. Foi maravilhoso, uma pessoa incrível, que tem muito conhecimento e que tem muito para somar com a enfermagem, que se tornou um grande ícone da enfermagem brasileira, com 100% de certeza. Camila, queria começar você se apresentando para a gente, falando um pouquinho da sua trajetória, nesse bate-papo que será uma delícia, com toda certeza. Com certeza vai ser muito bom essa troca, muito boa essa troca. E eu queria agradecer de estar aqui com você, Marcelo. Obrigada. E eu que tive a felicidade de te conhecer também em Londres. Londres nos deu muitos É presentes, né? verdade. E, inclusive, estou aqui olhando para ver se a Juliana vai entrar ou não, se ela está aqui ou Sim, não, porque hoje é aniversário da Juliana. E a gente exatamente. tem que dar um beijo nela ao vivo, porque a Juliana é uma maravilhosa enfermeira também, que nos apresentou, e por É isso estamos verdade. aqui, não é verdade? Mas para quem não me conhece, principalmente para os seus seguidores, né, da sua página, eu sou professora Camila Mendonça, sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu estou de licença das minhas atividades didáticas, né, porque estou completamente dedicada ao meu projeto de pesquisa, que se tornou um empreendimento, que se tornou, né, a minha forma, o meu ganha-pão hoje em dia, né? Então, tenho muito orgulho de falar que hoje eu vivo da minha pesquisa, né? Então, a minha pesquisa que foi do meu doutorado, que é a ELP, que é uma escala de avaliação de riscos para o desenvolvimento de lesões relacionadas ao posicionamento. Eu defendi essa escala, né, que foi a minha tese de doutorado há 10 anos atrás. Esse ano a ELP está completando 10 anos, então já tem uma longa jornada por aí. Mas em todo esse meu tempo de formada, também acumulado a minha experiência de pesquisadora, eu venho pesquisando sobre a segurança do paciente, especialmente voltada para a prevenção de lesões, especialmente no contexto perioperatório, que é um contexto tão particular da experiência do paciente, né? Que é a cirurgia, né? Para todo mundo que se submete a uma cirurgia, até nós mesmos, enquanto profissionais, quando a gente está do outro lado, né? É um contexto desafiador, né? É um contexto que a gente está fragilizado, que a gente precisa de proteção. E o meu trabalho hoje em dia é em prol desse paciente, em prol desse momento tão frágil,
né, tão dependente da vida desse paciente. E eu tenho uma jornada enorme, né? Então, para eu não ficar aqui no monólogo, a gente vai fazendo essa troca, vocês vão me perguntando e a gente vai aqui dividindo com o pessoal. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo da noite. Verdade. Bom, Camila, primeiro assim, o nosso bate-papo, o objetivo é a gente empoderar enfermeiros, é mostrar para os enfermeiros que a enfermagem é sim uma profissão empreendedora, né? Você, além da Elpis, como você colocou, você também tem uma clínica, né? Voltada para Isso. tratamento de feridas. Tô aqui no meu consultório, lindo, maravilhoso, que foi a realização de um sonho Que também, né? Que legal. é muito bonito. Conta pra gente um pouquinho como é o teu dia a dia de empreendedora, tanto no consultório, e conta pra gente como você conseguiu transformar a sua pesquisa, né, o resultado da sua pesquisa do doutorado, em uma oportunidade de negócio, né? Afinal, a Elpis hoje está no mundo todo, né? A doutora No Camila mundo, recém né? esteve na China, né? Inclusive, depois a Então, gente vai conversar um falaremos pouquinho muito sobre isso. isso, conversar um pouquinho sobre como foi essa experiência lá na China. Com Então, certeza uma bom, experiência incrível, né? para quem não conhece, né, da minha história, o que aconteceu? Quando eu ainda estava, né, na UFRJ atuando, a UFRJ, o campus que eu atuo é em Macaé, é um campus fora de sede. E lá nós temos a CRIOS, que é uma incubadora de empresas da UFRJ, e até partiu de uma aluna minha, uma ex-aluna, né, que hoje é uma enfermeira maravilhosa, ter um projeto que ela estava se formando, né, e ela falou, professora, por que você não transforma essa sua escala num aplicativo? Que E legal. nós nos embrenhamos nesse contexto do empreendedorismo, que é desafiador para a enfermagem, porque a gente não tem isso na nossa formação, né? É um know-how que a gente tem que buscar. Então, eu espero que para as futuras gerações de profissionais de enfermagem, que a gente possa fomentar e dar todas as informações para que eles desbravem mesmo esse mundão que é a independência, né? De ter a sua própria empresa. Então, no meu caso, eu incubei o meu projeto, que era o desenvolvimento do aplicativo da Elpo, né, o Elpo App, na incubadora de empresas da UFRJ. Teve um processo seletivo e tudo mais, né, com todas as etapas. E nesse momento da incubação, a gente teve contato com muitos profissionais, né, profissionais que viabilizaram aí o desenvolvimento, que nos alimentaram de informações que a gente precisava da questão financeira, da questão do marketing, né? Então, por mais que eu tivesse o conhecimento, sozinha eu não ia conseguir as relações para poder transformar aquilo realmente num produto. Então, no primeiro momento, era uma ideia para se tornar algo, né, que pudesse gerar frutos. Mas aí, ao longo desse processo, como era uma incubadora, todos lá, né, alunos e tudo mais, e tudo dependia de muito fomento, a ideia foi perdendo sua força. Nós aprendemos muito naquele contexto, mas eu fiquei com aquela responsabilidade que eu precisava finalizar o aplicativo. Então eu agarrei aquele touro à unha e aí com iniciativa própria mesmo, né? Eu custeei a elaboração e o desenvolvimento do aplicativo da maneira como eu queria, porque eu queria que ele fosse gratuito, de uma forma que eu pudesse aumentar a utilização da Elp, facilitar a utilização da Elp. Mas aquilo teve um dispêndio e eu precisava ter retorno de alguma forma. E aí eu submeti aquela ideia, aquele projeto num edital que teve da própria Crios, que era eles iam selecionar as ideias mais empreendedoras, então teve várias premiações. E uma das premiações foi de professor empreendedor. E eu era a única enfermeira no meio daquele monte de engenheiros, daquele monte de pessoas da área de tecnologia, que era muito mais fácil deles, né, serem contemplados. E eu fui contemplada, minha plaquinha tá ali, depois eu mostro para vocês com esse prêmio de professor empreendedor, e isso foi o estopim da coragem, que a gente precisa de um pontapé inicial da coragem. Eu já estava num contexto que eu fazia muitos treinamentos, mas por conta da minha dedicação ao FRJ, eu não conseguia conciliar as duas coisas, porque quando eu saía, alguém tinha que me cobrir, né? Então eu não podia ficar saindo sempre. Eu não podia, né, nesse contexto, receber por esses treinamentos, porque eu era, né, recebia pela UFRJ. E a instituição federal tem uma lei que é nova, que ela é de 2018, teve uma atualização
em 2020, 2021, que é uma lei de inovação, que permite o professor do ensino superior, mesmo ele sendo em dedicação exclusiva, se ele tiver de licença das suas atividades, sem remuneração, obviamente, que ele possa montar a sua empresa, desenvolver o seu produto. E no meu caso, como era vinculado ao meu projeto da vida inteira, meu projeto de pesquisa, né, eu consegui essa licença sem vencimentos para que eu pudesse inovar. E foi muito difícil no primeiro mês, né? Porque enquanto professora do ensino superior, eu tinha lá britanicamente o meu salário caindo lá no dia primeiro, eu tinha, né, uma carreira que estava ascendente, como professora de uma universidade federal, eu já tinha passado no probatório, então eu já tenho a estabilidade, então ninguém me mandaria embora naquele contexto. Então é um passo desafiador, porque a partir do momento que você entra nesse novo contexto, você está por si só. Se você trabalha, você recebe. Se você não trabalha, você não recebe. E eu tenho 2 crianças, eu tenho uma casa para sustentar, né? Como todos nós temos os nossos deveres. E não dá para tudo ser só com o coração. Então, esse caminho do empreendedorismo na minha vida, ele entrou como uma oportunidade, mas que dependeu de muito empenho meu. Então, eu montei uma sala aqui na minha cidade natal, que é em Guaxupé, que aí quando eu entrei de licença, eu voltei para Minas, por isso eu estou em Minas, né, que é a minha cidade natal. E eu montei uma sala que era uma sala onde eu pudesse gravar as aulas dos meus treinamentos, que eu pudesse me reunir, porque como eu tenho 2 crianças, às vezes em casa não dava para ter aquele momento. Veio a pandemia, que aí, né, tinha aquela toda a questão do isolamento, então eu precisava de um canto. E essa sala se tornou um consultório, porque as pessoas começaram a me procurar, você não faz um curativo, não sei o que tem. E eu transformei isso numa empresa. Então, hoje, a minha empresa, né, se chama Doutora Camila Mendonça Enfermagem Avançada. Eu tenho um escopo que eu trabalho com prevenção e tratamento de lesões. Então, dentro do escopo da prevenção, eu atuo em treinamentos que eu ministro tanto para hospitais quanto para empresas que muitas vezes comercializam materiais de proteção. Elas às vezes patrocinam isso para algum hospital ou fazem isso para os próprios funcionários. E também para pessoa física, que nós temos a certificação ELPO, né? Que hoje ela é uma certificação online e nós já estamos na terceira turma, que é uma turma que está. Terceira? É, terceira. Que é uma que são multiplicadores desse conhecimento. Eles, depois que eles recebem a certificação, eles têm autonomia também para desempenhar esse mesmo tipo de treinamento que eu faço, né? Então, é uma forma de eu chegar em mais lugares também. E na parte de tratamento, eu tenho o consultório, que eu atuo diariamente com os meus pacientes, né? Com a minha mão no dia a dia, mão na ferida, mão na massa. Isso é muito bom, porque eu tenho sempre material para poder levar para os congressos, tanto que eu fui no Sim. Mundial, né? Para poder apresentar esse trabalho também. E eu também realizo treinamentos na parte de tratamento de lesões complexas. Então, eu utilizo várias tecnologias como laser, a ozonoterapia. Então, é um leque, né? E esse leque é dentro dessa prevenção e tratamento de lesões. E a gente está aqui para o que der e vier, né, meu querido? Né? Com toda Fazemos tudo que... Nós, empreendedores, temos uma mente muito inquieta, né? Isso é uma característica de qualquer empreendedor, né? E bacana essa tua trajetória, esse teu relato, Camila, que a gente vê muita coisa na internet, no Instagram, né? E as pessoas vendendo as facilidades, né? Venha fazer um curso e se torne um empreendedor de sucesso, fature 10K, fature 7K, E não é bem por abandone a aí, vida de né? plantão. E não é assim, tem que ter todo um planejamento, né? Você primeiro construiu uma trajetória, você construiu um currículo sólido, né? Você tinha uma estabilidade que te dava uma certa segurança para que você pudesse se permitir, né, Desafiar, empreender, né? se Mesmo porque desafiar. eu ainda estou de licença, né? A minha licença vem sim em junho do ano que vem, que é quando eu tenho que decidir, volto ou não volto, né, Brasil? Mas agora É, nesse caminho, eu acho que é meio que um caminho sem volta, né? caminho sem volta, exatamente. Eu também já fui concursado público federal da Universidade Federal do Pará e fiquei lá durante 2 anos e pouquinho e vi que estava ficando pequeno demais aquilo para mim, as possibilidades eram mínimas
E aí eu pedi exoneração. Na época que eu pedi exoneração, todo mundo, Marcelo, tu és um louco, como assim? Tu vai pedir exoneração, sonhos de uma pessoa, né? É de ser um concursado público federal de uma universidade, a maior do Norte. Eu disse, gente, se eu me arrepender, eu faço concurso e passo de novo, né? Exatamente, Enfim, exatamente. O é caminho, a isso. porta sempre vai estar aberta se a Sempre gente vai estar. buscar essa porta, né? Quando eu pedi demissão do Sara Kubitschek também, que eu trabalhava em Belo Horizonte e voltei para Belém desempregado, por acreditar nos meus ideais, nas minhas possibilidades, essa mente inquieta. Meu Deus, o Marcelo é um louco, pediu demissão do Sara Kubitschek e volta para Belém desempregado. Esse é louco, né? Mas E não sou louco, né? Marcelo, você está falando coisas que são muito importantes da gente salientar, mesmo porque essa live vai ficar gravada, depois a gente Sim, divulga para o pessoal assistir, quem não pode participar ao vivo conosco. Mas uma coisa muito importante que você está dizendo é quando a gente está incomodado ou inquieto no lugar que a gente está, porque a nossa profissão, você sabe, a gente tem um mito de desvalorização ou de reclamação que é assim de uma grande maioria, certo? sim, Então as pessoas elas têm o costume de, porque eu não recebo, porque eu não ganho bem, porque a enfermagem, porque eu não sei o que tem. Eu sempre faço esse discurso para os meus alunos, eles já estão cansados de escutar. Mas assim, eu só acho que o limite do nosso sonho é a nossa própria vontade. Porque se sim. você está insatisfeito, você está ganhando pouco, se você não gosta do lugar que você está, se você sofre, né? Se você vai no banheiro chorar, e eu vejo vários colegas nossos da enfermagem que fazem imagens cômicas da enfermagem, É, né? E que às vezes trazem essa informação. Eu acho que você tem que sair dali. Eu acho que você tem que buscar. A enfermagem tem infinitas possibilidades. Só muitas. registrado no COFEM, a gente tem mais de 60 especialidades da enfermagem, né? E hoje, com a possibilidade do consultório, pensa quanta coisa que a gente pode oferecer dentro de um consultório de enfermagem, né? Além da consulta de enfermagem. Porque a enfermagem cuida de tudo, da questão da saúde, né? Do paciente. Então, a gente pode desbravar muitas fronteiras. Então, acho que ser um exemplo, a tua história é um exemplo que a gente tem que ficar compartilhando no sentido de estimular outras pessoas a se inquietarem, É né? legal a gente poder testemunhar isso e saber que nós somos histórias de verdade, né? Não somos fake news. A gente está aqui para provar que é possível empreender. Claro, tem ônus e bônus e a gente tem que estar preparado para isso. Eu sempre Claro. brinco que a gente tem que fazer planejamento na hora de empreender e Tem, fazer planejamento alfabeto, né? Não faz o plano A e B, faz o alfabeto inteiro. Se não der o A, vai tem que para o B, fazer. que vai para o C, e você vai modificando as estratégias. Planejamento tem que ser Exatamente. dinâmico, né, Mesmo Camila? porque as contas vão cair britanicamente, né? Britanicamente, E exatamente. assim, eu até queria compartilhar isso com você, que eu acho muito importante. Essa questão do planejamento, eu fui aprendendo, né? No meu primeiro ano de licença, né? Então, o meu primeiro mês, graças a Deus, eu tive uma sorte que eu fechei 2 treinamentos que me deram uma renda confortável, que eu fiquei feliz. Falei, nossa, acho que isso foi um sinal para me dizer, olha, se foi muito mais do que o seu salário, muito legal. Só que eu fiquei meses sem, né? Principalmente hoje eu já sei que época de dezembro e janeiro não são meses bons para a parte do treinamento. Então, eu tenho o consultório, tenho o outro leque, né? É a hora que eu monto meus cursos presenciais, é a hora que eu monto meus cursos online. Porque se eu ficar na dependência do treinamento, que é a minha maior renda hoje, eu vou ficar inquieta. Então, no primeiro ano, eu fui aprendendo tudo isso, conviver mês a mês, sabendo planejar. Hoje eu já tenho um conforto de falar, olha, eu sei que eu posso ir em tal e tal congresso me patrocinando, meu eutrocínio. Eu sei que o mês tal é um mês que eu tenho janeiro, todo mundo sabe que é o mês de conta maior do mundo, né? E que é um mês ruim de treinamento para mim, mas eu consigo me organizar de modo a regularizar isso e não ficar. Então, assim, essa questão do planejamento é muito importante. E eu acho, inclusive, que na disciplina de administração que a gente tem na faculdade, a gente deveria ter uma parte que explicasse sobre isso, né? Não só o Sim, planejamento financeiro quando você tem um empreendimento, mas até da sua própria carreira, né? sim. Hoje eu vejo muitos profissionais que não se especializam, que não investem em si mesmos, ou que não vão, eu não vou no congresso porque eu não tenho dinheiro, não sei o que tem. Porque no congresso te abre muitas portas, né? Tem um Muitas. networking, tem conhecimento, tem um infinito de possibilidades. Sim. Então, às vezes, não se planeja porque tá naquele looping bem Aquele ciclo vicioso adoecedor, que eu digo.
reclamatório, né? Outro dia até teve um blogueiro, que eu não vou lembrar o nome agora, mas alguém famoso aí, que postou dessa parte de investimentos e dessa parte financeira, né? Não da nossa área. Mas ele deu um exemplo com uma pessoa que era da enfermagem. Eu fiquei tão chateada porque ele quis dar um exemplo de uma pessoa que estava endividada e assim, eu pensei 3 vezes em responder ou não responder, aí eu preferi falar na minha página sobre o que a gente pode fazer, né? Sim, Em vez de entrar numa coisa para, eu preferi falar para todos os que me seguem o que a gente pode sim. fazer, como a gente pode sair desse contexto, né? Com toda certeza. E assim, Camila, são muitas as possibilidades da enfermagem, né? E você encontrou a sua possibilidade, né? Você encontrou a sua verdade, você encontrou aquilo que você de fato sabe fazer de melhor. Você é uma autoridade naquilo que você se propõe a fazer e fez isso ser um negócio, né? Enxergou isso como sendo um solucionador de problemas de pessoas, seja de pessoa física ou seja de pessoa Exatamente. jurídica, né? Porque você atende os dois públicos. E aí fala um pouquinho para gente agora de como tem sido para você desbravar o mundo, né? Com um filho seu, Então, porque é o teu filho, né? A Elpis é um filho, seu então, é aplicativo. minha filha. E como é E que tem sido até isso? Marcelo, eu vou aproveitar o gancho da tua pergunta e já vou até linkar com o gancho de uma seguidora, eu não sei se é sua, acredito que é sua, não sei se é sua ou minha, é nossa. Mas uma pessoa que está aqui nos assistindo, a Juliana, ó, que ela colocou que quando desenvolvemos um produto no mestrado e no doutorado, que eu acho que vai casar muito com o resultado da tua resposta. A universidade tem participação na patente do produto? Ótima pergunta, Juliana. Então, deixa eu explicar uma coisa muito importante. Hoje em dia, a gente tem as pós-graduações estricto sensus, né? A gente tem no mestrado e doutorado, tem o acadêmico e tem o profissional. No meu caso, eu desenvolvi o mestrado e depois o doutorado acadêmico. Então, o objetivo dessas, né, pós-graduações estricto sensu é formar um pesquisador. Então, é estimular a pesquisa, a publicação, a divulgação científica. Esse é o objetivo maior desse tipo de pós-graduação. No caso do mestrado ou mesmo do doutorado acadêmico, profissional, o objetivo é gerar um produto, né? Então, eu vou responder a sua pergunta voltada para o mestrado acadêmico, mestrado e doutorado acadêmico. Porque o mestrado e o doutorado profissional, cada universidade vai ter o seu próprio regimento. Porque como o objetivo é ter um produto, com, Uhum. com certeza cada instituição, cada universidade tem a sua regra com relação a essa questão da patente. Mas o que eu já posso te falar, que isso vale também para os dois, de qualquer forma, né? No meu caso, a Elpo é um produto, se tornou um produto. Ela é uma escala e as pessoas, no meu caso, podem utilizar gratuitamente, porque assim eu quis, né? Se eu quisesse fazer de maneira diferente, eu poderia, mas talvez num primeiro momento, se eu limitasse aquilo a um valor, eu poderia limitar a utilização e de repente eu não estaria onde eu estou hoje. Então, foi uma escolha que eu fiz, Ó, né? Camila, No prim... Juliana entrou, viu? Só para você saber. Ai, cadê ela? Vamos Aqui. só fazer um parênteses. Cadê ela? Deixa eu ver se ela fala oi. Ela falou Acabei de oi? acenar para ela. Ju! Ah, o Johnny também tá aqui. Ah, É. tá aqui, ó. Sou fã dessa Aqui, Ju. ó. Ju, se você estiver aí, manda um oi e a gente precisa fazer uma coisa, Marcelo. Vamos fazer? Vamos, com Vamos. certeza. Parabéns Parabéns pra. para você. Vai ficar Felicidades, como passando. amiga. É uma fofa, uma grande Parabéns, amiga, uma enfermeira Juliette. empreendedora de muito sucesso também, uma inspiradora também. Isso. Bom, mas vamos voltar lá. Beijo muito grande, Ju. Já mandei mensagem para ela, mas só para voltar lá na nossa história. Então, no mestrado acadêmico, ou em qualquer, ou mestrado ou doutorado, né? No meu caso, foi o doutorado, que você desenvolve um produto, dependendo da universidade que você está, também vai ter a regra dela. No meu caso, eu fiz na USP, a Universidade de São Paulo. Quando eu defendi, uma pessoa da minha banca sinalizou, falou: olha, isso é um produto, você vai ter que ver no setor de inovação e desenvolvimento da USP como que você vai fazer essa questão. Então, todas as teses na USP, depois que você defende, né, ela fica pública. Então, você entra lá no Teses USP, põe o nome do doutorando e você tem acesso àquele documento.
Mas o doutorando tem que assinar lá o termo de autorização. Então, no meu caso, eu deixei por um ano bloqueado esse acesso, que foi o ano que a gente tentou entender como que seria esse processo. Porque a gente não sabia mesmo qual seria esse desdobramento. Eu sabia que eu estava disposta a divulgar isso para o mundo, mas nunca imaginei que teria essa proporção, claro. Nunca imaginei que eu estaria agora vivendo dessa pesquisa, né? Mas aí, o que que acontece? Só para resumir a história. Toda tese, o produto da tese, ela é uma propriedade intelectual do autor da tese. Então, ela é minha, certo? Quando eu transformei a minha tese, que foi a minha escala, num aplicativo, foi por meio da UFRJ. Se eu fizesse via tudo o UFRJ, se a UFRJ me apoiasse e bancasse o desenvolvimento, pagasse as etapas e tudo mais, a patente ficaria para a UFRJ, certo? E eu continuaria para sempre sendo autora, mas a patente ficaria para a UFRJ, como ficaria para a USP, como ficaria para qualquer lugar. Se a universidade te ajuda nesse processo e custeia todos os, porque são inúmeras as etapas. No meu caso, eu fiz tudo sozinha. Então, a propriedade intelectual, que é a ELP em si, já era minha, porque é a minha tese, então eu não precisava patentear, não preciso patentear, porque a comprovação da autoria foi a minha defesa. E no caso do aplicativo, eu fiz tudo por mim mesma, né? Fui eu que custei. Então, hoje ela tanto a Elpo, ela é uma marca registrada, né? Eu tive que fazer o registro da marca. O meu aplicativo, ele é registrado. E esse registro, ele é como se fosse uma patente. Na verdade, ninguém pode usar esse nome, por exemplo, né? Então, dura por um tempo limitado, né? Então, por X tempo você tem aquilo, depois você precisa ficar renovando. A patente funciona da mesma forma. Então, se eu desenvolvesse um colchão, por exemplo, e eu cumprisse todas as etapas e quisesse patentear, teria que entrar num processo que é muito caro. Por isso que, na maioria das vezes, a gente faz via universidade, aí fica mesmo o bônus, o ônus do custo e o bônus também fica tudo para a universidade, certo? Mas aí você tem a possibilidade de desenvolver produtos mais caros, né? Porque é um processo muito, 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 muito caro mesmo. Eu tinha o meu projeto inicial do doutorado, nem era a Elpo, era um colchão. E a gente chegou a fazer essa projeção todas e ele ia ficar em 2 milhões. Olha para você ver. Há 14 anos atrás, porque se eu defendia 10 anos atrás, mais 4 de doutorado, né? Então pensa, 14 anos atrás fica 2 milhões. Hoje eu nem sei te falar. Então a gente tentou todos os fomentos e não deu. E aí virou o projeto para a Elpo, que deu tudo isso hoje, né? Então a patente é do autor da tese, que é a sua propriedade intelectual. Então, no meu caso, o que aconteceu? Eu assumi a responsabilidade, na minha defesa, de divulgar para poder chegar esse produto nas mãos das pessoas. Porque uma pessoa na minha banca falou assim: olha, você vai deixar. Você me provou por A mais B que essa escala ela tem uma validação preditiva maravilhosa. Você vai deixar ela empoeirando numa estante, ou você vai assumir aqui para mim agora, publicamente, a responsabilidade que você vai divulgar isso para o universo? Aí, na época, ele ainda foi o professor Vanderlei, um querido. E ele falou assim para mim: você vai criar um blog? Porque na época, né, era esse o termo que usava. E eu prometi para ele que eu ia divulgar. E desde então eu comecei a ir em congressos, aí eu comecei a fazer as minhas publicações, e isso foi crescendo muito de formiguinha. Aí um hospital que foi a ACD, que foi o primeiro hospital que começou a utilizar, eles estavam tendo muitas lesões de face por conta do posicionamento e contrataram uma estomaterapeuta para cuidar dessas lesões. E ela falou: não, eu tenho que prevenir. E estudando, ela achou minha escala. E aí, esse foi o primeiro, para mim, é um marco muito importante, a ACD, porque foi o primeiro hospital que a gente implementou uma forma de avaliação de risco para nortear o cuidado, que era o que eu queria. E ali tudo começou. Os hospitais foram entrando em contato comigo, né? Um ficava sabendo do outro, e a gente foi fazendo esse movimento. E ao longo desses 10 anos, hoje nós já estamos em mais de 900 hospitais aqui no Brasil e em 17 países do mundo. Na maioria desses países com validação transcultural. Os países que não têm ainda validação transcultural utilizam a versão em inglês, mas é muito legal, né? E foi assim que eu cheguei na China, Brasil. Dei a volta ao mundo, literalmente. Na minha Literalmente. pesquisa.
Camila, que linda a sua história, que brilhante. A quem te fez a pergunta é a Juliana, que é minha sócia na Educamove, porque Ah, ela maravilhoso. também, na dissertação de mestrado dela, ela também construiu um produto. E aí, Arrasou. bom que você dividiu isso, porque vai ser encorajador para ela colocar o negócio para E funcionar. a gente E tem que assim, pôr para frente mesmo. sim, claro, afinal é muito tempo estudando e o quanto de benefícios a gente vai entregar, né? A ciência ela serve para isso, né? Ela É, serve para e você sabe, né, Marcelo, que o processo, diferente do mestrado, o processo do doutorado, ele é muito judiado. E a maioria das pessoas, a gente pode perguntar para qualquer doutorando que defendeu a sua tese, né? Qualquer doutor, no caso, que no dia da defesa, a maior sensação unânime é alívio, né? Ai, finalizamos esse ciclo, Senhor. Muito obrigada. tirei o Então, peso, muitas o mundo vezes das costas, né? e muitas vezes a pessoa fica de mal com a sua pesquisa, né? Mas quando eu sempre ou começo uma orientação, ou quando eu participo principalmente de banca de qualificação, porque na defesa já não adianta, eu tento estimular o máximo que eu posso, mas aí a defesa já está lá no finalmente, né? Mas principalmente na banca de qualificação, eu sempre falo, façam uma pesquisa que você acredita que vai mudar mesmo alguma coisa para alguém, ou para você, ou para o profissional, ou para o paciente, e prova isso para o mundo. No dia da tua defesa, prova para o mundo que essa é a pesquisa mais importante do mundo. Porque se você acreditar nisso, não vai ter barreira, você não vai ficar de mal da tua pesquisa, entendeu? Ela vai ser o teu projeto de pesquisa da vida inteira. É. Muitas universidades, quando a gente presta concurso, pedem um projeto de pesquisa longo, né? Lembra? Às vezes é um projeto de pesquisa que a gente fala assim, que é o de 40 anos. Demora 40 anos e ele vai ficar dando frutos. Eu tive uma briga com o meu orientador, porque ele queria que eu fizesse uma pesquisa. Eu digo, não vou fazer pesquisa para ficar em prateleira de biblioteca, não é meu Fez objetivo. certo. E aí fizemos e também implementei um protocolo, então foi bem lá interessante. E aí, como você falou, você está no mundo, né? Agora você é uma mulher internacional, uma enfermeira Então, internacional. Brasil, quando que eu ia imaginar que isso ia acontecer na minha vida, né? Nossa, eu, assim, sou só gratidão mesmo. De Minas Mas eu te inspirando falo, o mundo. é, essa história da China, principalmente, né? Que teve muita gente que fez muitas perguntas sobre isso, e até eu falei, tava conversando com uma amiga esses dias, eu falei assim, nossa, mas até eu, se alguma amiga minha fosse, eu ia ficar no modo curiosidade, assim, muito tempo. Então, eu tenho várias empresas parceiras que eu acabo ajudando nos treinamentos, conduzindo os treinamentos patrocinados por essas empresas. E tem uma empresa muito querida que o ano passado recebeu, né, é uma multinacional que tem em vários países, e recebeu uma necessidade da China, né, da filial que tem na China, de divulgar estratégias para prevenção dentro do centro cirúrgico, que é uma prática que ainda está começando lá. Elas têm muita preocupação, tanto que a ELP já foi validada lá, tem um trabalho bonitinho, ela foi publicada em 2020, inclusive, em chinês. A ELP, temos a ELP em chinês, bonitinho, validada, bonitinho. E elas solicitaram autorização para isso e tudo mais, mas a China é muito grande, né? Então é um processo que elas estão começando lá agora. Elas ainda têm quem paga as proteções, ainda é o paciente. Uma curiosidade muito interessante é que assim, a maioria das pessoas lá ainda prefere a medicina que eles chamam de tradicional, que é a Tradicional, né? medicina deles, Oriental, né? né? Que acupuntura e tudo mais. Então, eles têm hospitais disso, vários. Eu até queria visitar um, infelizmente, pelo tempo das atividades, eu não consegui, mas elas conseguiram me apresentar como funcionava esse modelo. E existe o hospital normal como o nosso, que é o atendimento que eles chamam também de terciário, né? Que é na necessidade que não teve como continuar na medicina oriental, né, que a gente chama, mas que é a medicina tradicional deles. Então, elas estão começando, elas precisam mostrar o porquê. E nessa busca, elas encontraram a ELP, tanto que teve, né, essa chinesa que fez a validação, publicou e tudo mais. E aí essa empresa manifestou essa necessidade. Então, uma das formas de mostrar as proteções, é uma empresa que comercializa proteções, e uma das formas de divulgar essas proteções lá era mostrando a necessidade. Então, qual que era o meu papel lá? Eles fizeram um itinerário de 5 cidades, 5 grandes cidades, grandes centros de Uhum. saúde, que era uma no leste,
que foi Beijing, que foi a primeira que eu fui. Depois a gente foi para Chengdu, que é a terra dos pandas. Eu queria tanto ter visto um panda, ganhei só de pelúcia. Que foi até um congresso de anestesia, inclusive de cirurgia, mas que tinha mais anestesiologista e tinha enfermeiros também, que eu fiz essa apresentação também. Eu fui para 2 grandes hospitais, que foi em Guangzhou e em Xangai, e Hefei, que foi mais uma outra cidade, que era mais no oeste, assim, mais no sul, sudoeste, vamos dizer assim. Então, fomos em 5 pontos, né? Norte, sul, leste, oeste e no centro. Então, essas 5 cidades que eram centros lá, elas fizeram eventos mesmos e eu me senti nossa, eu me senti a própria Shakira, gente. Pra não falar Madonna, para não ser demais, né? Mas assim, eles têm um respeito tão grande com o professor, com pesquisa, para falar comigo, eles faziam até uma reverência, assim, muito legal. E todo lugar que eu chegava tinha uma foto minha enorme, com o programa tudo em chinês lá. E eu fiz as apresentações em inglês. O meu papel era mostrar as complicações que eram decorrentes do posicionamento, as estratégias que a gente poderia ter de cuidado e, para nortear essas estratégias, a utilização de uma ferramenta baseada em evidência, que foi a Elpo. E aí eu tive a oportunidade de mostrar a certificação que a gente faz aqui, que é uma certificação hoje online, mas que permite essa multiplicação. Então, como a China é muito grande, eles ficaram muito interessados. Eles já querem fazer a tradução do aplicativo em chinês, da certificação em chinês. Então, e lá pipoca muito rápido as informações, sabe? Todas as apresentações eles faziam questão de fazer muitas perguntas. E então, a população mais jovem, tipo os alunos, eles faziam as perguntas em inglês também. Então, eles conseguiam entender a minha apresentação em inglês, faziam a pergunta em inglês e tudo mais. Mas em cada apresentação, eu tinha um tradutor para o mandarim, de inglês para o mandarim. E esse tradutor, na pessoa que fazia, né, ser um professor, uma pessoa mais velha, que não falasse inglês tão bem, ele fazia essa intermediação. Então, toda apresentação foi uma apresentação, eu falava uma parte, ele traduzia aquela parte. E é muito complexo isso, né? Eu fiquei com muito medo na primeira, porque a gente faz uma linha de raciocínio na cabeça, uma apresentação que eu já fiz zilhões de vezes, mesmo em inglês eu já apresentei várias vezes, mas você vai numa linha de raciocínio, você pega os exemplos que vão te vindo na cabeça e vai falando. Então, o fato de ter um tradutor, eu tinha que fazer tudo muito certinho, assim. Então, Pausado, né? confesso. Então eu confesso que a primeira eu fiquei, nossa, muito apreensiva, fiquei nervosa, mas aí a primeira foi a melhor de todas. Eu acho que todas foram ótimas. Eu saí de lá com a alma assim, lavada, que eu falei assim, nossa, se eu cheguei aqui na China, se eu venci essas 5 cidades fazendo tudo isso, inclusive nos 2 hospitais a gente fez treinamento prático. Legal. E o treinamento era para ser dentro do centro cirúrgico, mas aí o número de pessoas era grande. No primeiro teve que ser num auditório. Aí no segundo a gente foi para dentro do centro cirúrgico, mas não deu para ser na sala de cirurgia, teve que ser numa sala de aula dentro do centro cirúrgico. Mas eu consegui conhecer o centro cirúrgico, foi muito legal, que inclusive é muito parecido com o nosso. E aí, então, isso foi muito desbravador para mim, até para o meu limite, que eu achei que eu tinha. Então, hoje eu penso assim, que a gente não tem limite, Não não. A gente tem que ter tem. coragem. O céu é o limite, amiga. O céu é o limite. E olha, Nem, eu eu quero acho que o aqui. céu nem é o limite. Vocês me Nem mandar é, né? para Marte hoje, minha mala A tá gente, pronta ali. Tô com roupa de a ir. gente vai estar no nível das galáxias, do Oi, universo, né? NASA. Lembra daquele É. nosso projeto? Se você estiver me querendo, tô aqui, Então, tô. vambora. Ainda mais que a gente é igual o Sidney Magal, me chama que eu vou, né? A gente vai Me mesmo. chama que eu vou, Brasil. Me chama que eu vou. E a gente já tem tanto trabalho, né, Marcela? E a gente fica pegando mais trabalho, mais Sempre, sempre. Sempre dá um trabalhar não espaço, né? falta, E né? olha, eu Mas queria, isso que é queria fazer importante. um parêntese aqui, gente. Assim, gente, o quanto de amadurecimento, né, profissional está sendo compartilhado com a gente, de responsabilidade com a enfermagem enquanto profissão, né? E assim, você quer também construir uma história, e pergunto para quem está aí do outro lado, né? Você quer também construir É, uma história de sucesso? Eu vou dar invista em um você, né? isso, vou dar um spoiler. E amanhã a gente vai ter um curso online, ao vivo, gratuito, lá no Educamove, sobre como empreender na Arrasou. enfermagem, os primeiros passos. Isso, gente. Então, gente, Vocês não podem perder, não ó. podem perder. Com Sensacional. direito a certificado. Quem quiser pode colocar aqui, eu quero, a gente manda o link para você se inscrever. E vai ser um prazer, enfim. E aí já vou fazer um convite ao vivo, que ela não vai ter como recusar.
a doutora Camila vai fazer uma aula ao vivo para gente, dentro do curso do Empreender, né? Arrasou, Que vai ser ao Brasil. longo do processo. Então, já está Arrasou. E tem uma outra convidadíssimo. coisa, Marcelo, se você me permite, queria até dar uma Claro. notícia ótima que eu até falei nos meus stories hoje, né? Porque eu falei que a gente estava com essa live programada, eu estava pensando em várias coisas como também, né, transmitir essa mensagem que a gente queria, que é estimular as pessoas, principalmente os enfermeiros, a empreender, sair da sua bolha, da sua zona de conforto e desbravar esse mundo para poder realizar os seus sonhos, né? Porque eu acho que Sim, assim a gente realiza os sonhos. Então, eu fiquei pensando em tudo isso. De manhã eu li algumas mensagens de algumas pessoas que me deram alguns insights e conversando com a minha equipe, nós lançamos recentemente, né, dessa viagem para a China, que foi, na verdade, no final de semana do Dia da Enfermagem, a última turma da certificação ELPO. Quando a gente lança uma turma, que é assim, Marcelo, a certificação ela é um fluxo contínuo. Quem sim, quiser participar pode entrar lá no link, né, e adquirir e tudo mais. São 10 módulos e uma carga horária grande, muito conhecimento e tudo mais. Mas nessa última turminha especial, cada vez que a gente faz o lançamento de uma turma, a gente faz um preço especial para estimular esses alunos a entrarem, né, no montante junto. E nessa turma em especial, a gente veio com 4 mentorias, que é uma coisa diferente que a gente não tinha feito ainda. São mentorias ao vivo que a gente tem a oportunidade de, como eu te disse, o objetivo da certificação é formar multiplicadores. Porque eu não sim, consigo chegar em todos os lugares. Gostaria, mas não consigo. Então, para fazer com que esse movimento seja maior, eu preciso de multiplicadores. Então, a certificação ela te dá o embasamento passo a passo para que você se torne um multiplicador e depois você é avaliado por isso. E nessa avaliação do final, você precisa atingir pelo menos 70%. Se você consegue, você recebe, né, a sua certificação e você está apto a multiplicar esse conhecimento. Então, ministrar os treinamentos na sua própria instituição ou na sua região, né? Tudo isso com o feedback. Mas nós não tínhamos um contato direto com os alunos. Então, a mentoria é uma possibilidade desses alunos que vão iniciar os processos de implementação, principalmente depois de cursar todas as aulas, de esclarecer as dúvidas, de contar a sua história particular, às vezes algum detalhe que é importante lá da sua prática que a gente não mencionou nas aulas, porque às vezes é uma particularidade daquela instituição. E a sim, mentoria será com a turma toda. Então, um vai ouvir a dúvida do outro, que pode ser a dúvida futura do outro dali a sim. pouco, né? Então, nós teremos essa oportunidade de troca, esse network, e acho que vai ser muito legal. A primeira mentoria será nessa sexta-feira, e por conta disso, por conta de termos esse momento com você hoje, até muito obrigado por isso, nós decidimos abrir algumas vagas para que. A turma já está fechada, mas a gente resolveu abrir mais algumas vagas para que as pessoas possam ter a oportunidade de participar dessa mentoria. Então, Legal. amanhã. Hoje nós já abrimos as vagas. Até amanhã, né? Na verdade, antes de iniciar a mentoria, que será na sexta-feira, nós encerraremos. Então, quem quiser participar, quem quiser ser um multiplicador, né? Clique lá no link da minha bio que vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a certificação. Tá Que bom? legal. O nosso curso também que a gente vai lançar, o Empreender, ele também é um curso online, mas ele é um curso com mentoria, onde cada aluno vai ter direito a uma mentoria individual comigo ou com a Juliana, né? Arrasou. Para a gente Isso é muito construir importante, né, o Marcelo? processo, ajudar eles a construir o plano de negócios desde o começo. E vou dar um spoiler aqui, nem sei se eu posso, mas eu vou dar, enfim. Depois a Juliana puxa minha orelha. Os primeiros 10 alunos que conseguirem finalizar o curso conosco e que conseguirem montar o seu próprio negócio, nós vamos até o local para a gente Pra inaugurar o poder. negócio e os outros Ah, cortar a faixa. que Vai ser bem legal, que legal. legal. Enfim, os 10 primeiros vão ganhar o projeto arquitetônico, para você ter uma ideia, né? Ah, que Do legal! zero, Nossa, e só isso a gente já sabe que é um custo grande, né, Marcelo? grande, mas eles Por vão ganhar o exemplo, projeto. até no que diz respeito ao consultório, é legal você falar isso, né? O consultório, como ele tem procedimentos de enfermagem, né? Cada um vai descrever o procedimento que irá desempenhar, né? Sim, Mas nós temos que apresentar esse projeto arquitetônico para vigilância sanitária, sim, né? E a gente só pode iniciar as atividades depois da emissão do alvará sanitário. Então, sem esse alvará sanitário, que a gente tem que renovar a cada ano, né? Então, tem a inspeção da vigilância, que a inspeção para o alvará, dependendo da cidade, às vezes é programada, às vezes não, mas normalmente é uma
inspeção surpresa, né? É. Para eles verem exatamente se o que você descreveu lá, você está executando, né? Sim, Então, isso é uma coisa muito importante de ser orientada, porque às vezes tem profissionais que eu até conheço, que eu já ajudei nesses processos, mas depois do movimento ruim ter acontecido, que por algum equívoco não se atentaram a algum detalhe e tiveram que interromper as suas atividades para poder adequar aquela, né, sim, aquela norma. Então, essa parte da legislação, da normatização, inclusive dessa parte arquitetônica, é muito importante no primeiro negócio, né? sim. Principalmente se envolver procedimentos, né? Com toda certeza. Inclusive, tem essa parte de como emitir todas as licenças, os alvarás, tudo sobre orientações do projeto arquitetônico, isso está tudo dentro do curso. A gente conseguiu colocar tudo dentro de um único curso, olha só. Ficou Um negócio muito. maravilhoso, então. Um curso assim Também que a gente vai quero, hein, pegar da. gente? Com toda certeza. Camila, então, assim, como eu te falei, eu estava muito, muito, muito ansioso por esse momento. Ah, eu É, também. Vocês me desculpem que semana passada eu fiquei rouca, gente. Ainda tô, na minha voz nem tá no 100% normal ainda. né, tudo Mas acontece. ela é assim, de taquara rachada mesmo. Acontece no tempo de Papai do Céu, no tempo de Deus, e É é o tempo isso. exato. E assim, foi muito magnífico poder compreender, né, melhor esse processo. E eu tenho certeza de que você foi uma pessoa assim que veio para somar nesse projeto e para de fato tem muita gente que está do outro lado que se tinha dúvida, agora não tem mais dúvida com certeza, está ali motivado, inquietado, pronto ou se sentindo mais à vontade de dar o primeiro passo. Foi muito encorajador. É. Essa é a palavra. Esse start a gente tem que ter. Todo passo novo que a gente vai dar em tudo na nossa vida, né, Marcelo? Não só na parte profissional. Tenho medo, Sim. né? O Mas novo como diz assusta, minha mãe, né? vai com medo mesmo. Tá tudo Vai, certo, entendeu? Faz vai. parte do processo. Eu confesso que na hora que o avião pousou na China, porque o que acontece? Ano passado, essa visita à China era para ter acontecido ano passado, em outubro. E aí eles tiveram uma lei lá na China que não podia coisas de empresa, não sei o que tem, não deu para ser o ano passado. E eu lembro que eu tinha ficado uma ansiedade muito grande para outubro, tinha visto e tudo mais, e aí acabou não dando certo. Quando eles falaram que seria esse ano, eu nem contei pra ninguém. Sabe quando você fica com aquele segredo dentro de você, com medo de divulgar aquilo e não dar certo de novo, né? Sim, Então, e aí, quando deu tudo certo, foi muito rápido, porque a gente estava lá em Londres, né? Foi sim. naquele meio que contexto, tava vai, não vai, vai, não vai, vai. Ai, meu Deus do céu. E aí, na hora que o avião pousou lá na China, porque é uma viagem até lá, né, gente? Se fosse direto, daria 36 horas, mas no meu caso, eu tive uma escala no meio, né, de quase 24 horas, então o tempo aumentou mais, muito mais ainda. Aí, na hora que o avião pousou, eu lembro que eu comecei a chorar, assim, mas um chorar de emoção, de tipo assim, gente, cheguei na China. Eu fiquei com orgulho de mim mesma, um orgulho misturado com medo. Será que eu vou dar conta? Mas agora eu tô aqui, eu tenho que dar conta, eu vou dar Sim. conta, sabe? E lá é uma loucura de trabalho, porque eu cheguei em todo esse voo de tudo isso que aconteceu. A gente chegou no hotel, por exemplo, era 6h30. Ela falou assim: a nossa reunião seria às 7, mas você pode descer às 7h30 para a gente poder revisar os slides, não sei o quê. Tipo, eu não tive meia hora de descanso, sabe? Tomei um banho rapidinho lá, desci com o computador e falei, vai dar, vai dar, vai dar. E deu tudo certo, graças a Deus, assim, foi muito massa. E Foi assim, uma o mais, experiência acho que incrível. a mensagem que fica, né, Camila, é que só você pode fazer por você, né? Ninguém mais. Isso, isso. Depende só da gente, não depende de mais ninguém, né? E todo mundo tem as suas relações, né, Marcelo? Porque existem muitas desculpas, que são as pedras no caminho, que acabam sendo desculpas, né? É, Ou eu falo que não são pedras no caminho, as pessoas põem como pedras, mas eu falo que não são pedras, são desculpas. Por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu não posso ir por causa da minha mãe, do meu filho, do meu marido, não sei o quê, não tenho dinheiro, blá, 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 não tenho tempo. Tem milhões de desculpas. Eu também tenho tudo isso, gente. Olha, sou dona de casa, minha empregada, inclusive, está de férias, né? Inclusive, sou dona de casa, sou mãe, sou faxineira, sou arrumadeira, sou esposa, sou empresária, sou enfermeira, sou empreendedora, sou professora, sou mulher, pesquisadora. Brasil. Exatamente. Eu também estou aqui trancado no quarto com os outros dois ali, que meu marido está segurando, porque senão eles invadem a live, é uma É loucura. isso, Já gente. vim E da eu acho que isso é cozinha e assim vai. motivador. Isso é É, motivador, Marcela. A gente tem que falar isso, porque nós somos de verdade, nós somos reais, com problemas reais, e a gente chega onde a gente precisa chegar, é. né? E E tudo aí, depende só da gente, né?
E se te perguntarem, Camila, foi fácil ou foi difícil? Escolha o seu difícil, não é? Escolha Sim? o seu difícil. Você pode falar tudo, você pode falar que é fácil, você pode ser difícil. Eu acho que a parte mais difícil, com certeza, é a tua coragem, é a tua decisão. Sabe? É você encorajar a vontade que você tem de realizar teus sonhos. Então, a partir do momento que você abraça essa coragem, fala, eu vou realizar, eu vou conseguir, eu vou fazer. Então, assim, eu acho que o ponto mais difícil é esse. Porque todo dia, em qualquer situação que você tiver, seja lá embaixo, lá em cima, no ruim ou no bom, sempre vai ter um momento difícil, sempre vai ter a parte difícil. Então, assim, escolha o seu difícil. Você quer o seu difícil numa situação que você não está realizando o teu sonho, ou você quer o seu difícil realizando o teu sonho, dando a volta ao mundo, desbravando o universo, sendo Exato. maravilhosa? Eu sempre respondo essa pergunta da seguinte forma, Camila. Eu digo, gente, não foi fácil nem foi difícil, foi possível. Isso! Tô aqui, Brasil, né? Não é? A gente é uma realidade. E são com essas pessoas reais com quem vocês vão aprender, gente. É. Sabe? São com essas pessoas reais que a Camila agora aqui se dispôs a fazer mentoria, assim como nós vamos ter mentoria lá no Empreender. Então, assim, é isso, gente. Então, dê o seu primeiro passo. E aí, se você quiser, de fato, dar o primeiro passo para empreender, a gente está dando uma oportunidade para você amanhã, dia 6 e no dia 7, nós vamos fazer um curso online, ao vivo, gratuito, sobre como empreender na enfermagem. Vamos falar um pouquinho lá sobre plano de negócio, sobre o Canvas, vamos falar sobre vigilância sanitária, planejamento financeiro, vamos falar de Legislação, tudo mais. legislação, falar um pouquinho sobre precificação, que é um grande bicho-papão para muita gente. E vou E mostrar para até, vocês que não é. Marcelo, como spoiler, posso até ajudar nisso se quiser. A gente tem que aprender a explicar o nosso negócio, sabe? Sim, A gente tem que fazer o pitch do nosso negócio, né? Então, falar o exato. teu escopo em minutos, assim, para que você consiga explicar, né, a tua potencialidade, né? A atuação e a tua potencialidade. Se você não conseguir explicar nem para o outro que está te ouvindo, assim, rapidamente, qual que é o teu, o que você pode oferecer, fica muito difícil de você vender o seu produto, não é Sim. verdade? E E a esse gente mundo tem do que. empreendedorismo é isso. Você tem que vender o seu produto, nem que o seu produto seja o seu conhecimento, né? Exatamente. Então, a minha E o conhecimento mensagem, a minha é, mensagem é- para é- o conhecimento é libertador, né, amiga? isso. Minha mensagem para os seus seguidores, para os seus futuros alunos, para os meus futuros multiplicadores na certificação ELPO, né? Invista em você, invista no seu conhecimento. O conhecimento ninguém te tira, o conhecimento você só multiplica, né? Então, eu acho que esse investimento é o melhor investimento que a gente pode fazer, investir na gente, né? É o nosso único patrimônio de verdade. De É ele verdade. que vai com você para debaixo da terra. O resto Vai. fica aqui em cima. Ou Mas se esse vai com você você escolher, você pode multiplicar para o universo. também. Porque, por exemplo, assim, ó, eu espero do fundo do coração que o meu não vá comigo para debaixo da terra. Ele vai comigo dentro de mim, mas ele vai ficar muitas sementes por aí. Esse é o maior legado que a gente vai deixar. É o que a gente Isso construiu, né? E o mesmo. que a gente conseguiu transformar na vida das pessoas. Esse é o maior legado que a gente pode deixar com toda certeza para essa Isso sociedade mesmo. que tanto nos dá, né? Que tanto nos, que Isso. a gente, eu, por exemplo, sou de formação, minha vida inteira foi em escola pública, Eu e o também. mínimo que eu tenho é devolver para a sociedade aquilo que ela me deu, que foi a minha formação, né? Que foi o meu Eu também. conhecimento, enfim. Então, é isso, Camila. Mais uma vez, Beijo. muitíssimo obrigado. Obrigado mesmo de coração. Parabéns. Sucesso cada vez mais. Sei que a gente vai se encontrar ainda muito, muito. A gente tem inclusive um Muito, muito. projeto aí, Temos. Tem projetos novidades por aí, juntos, Brasil. novidades por aí. E vai ser um Não enorme paramos prazer nunca. estar com você, com toda certeza. E Já se fica o Deus convite quiser, para o você ano que vem estaremos apresentando esses frutos lá no E1 do ano que lá no vem, né? Uma, lá em Espanha, Barcelona, com Brasil, será? certeza. Exatamente. Amiga, fica o convite para estar conosco sempre, inclusive para vir me visitar aqui em Belém, no Por Pará, conhecer nossa comida favor, me maravilhosa. chama que eu vou. Estevão, querido, mandando parabéns aqui para gente, um Ai, grande enfermeiro empreendedor maravilhoso. também. Inclusive, Estevão hoje me fez um convite, Brasil. Eu ainda não posso, né, fazer esse spoiler, mas será uma coisa muito legal que em breve a gente Que vai divulgar bacana. para o universo. E você, Marcelo, vai fazer parte disso também. Já sinta-se assim no meio dessa nuvem de coisas boas que vai surgir Já estou relacionada ao já estou empreendedorismo lá, na com enfermagem. certeza.
Te conto logo Gente, mais. obrigado, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite a todos. E amanhã Boa eu espero noite. vocês lá no curso. Tchau, tchau, Camila. Beijo. Tchau, Forte beijo. abraço. Tchau, tchau. Calma.